próxima luta do Topuria vai explodir a cabeça de todo mundo. O campeão dos penas do UFC soltou no Twitter uma mensagem que pegou todo mundo de surpresa. Vocês não vão acreditar quando eu anunciar minha próxima luta. E bom, isso já foi o suficiente para dar início a um monte de teoria sobre a próxima luta do espanhol. O lutador já tinha deixado claro que ia abrir mão do cinturão peso-pena do UFC porque queria se aventurar nos pesos leves. Inclusive, a luta pelo cinturão vago já está até definida. Diego Lopes e Volkanovski vão lutar para decidir quem vai ser o próximo campeão peso-pena do UFC. Mas, bom, e o que vai acontecer com o Topuria? No último ano, o cara virou um verdadeiro fenômeno do UFC. Invicto no MMA, com 16 vitórias e nenhuma derrota, ele vem atropelando todo mundo que colocam na frente dele. A coroação, como rei dos pesos-penas, veio quando ele enfrentou Alexander Volkanovski, um dos melhores lutadores peso-pena de todos os tempos. O australiano dominava a divisão há anos, e já havia discussão se ele tinha superado o José Aldo como o maior peso-pena da história. Mas bom, Topuria mostrou que não tinha nada a ver com isso, e não quis nem saber. Entrou lá, impôs seu jogo e nocauteou o australiano de forma brutal no segundo round. A primeira defesa dele como campeão foi logo contra outra lenda da divisão, Max Holloway. Nessa luta, o Topuria já entrou no combate fazendo aquele sinal de pancadaria franca, apontando para o centro do octógono e chamando o Max para trocar porrada sem medo, da mesma forma que o próprio havaiano tinha feito na luta contra o Justin Gaethje. Dessa vez, o havaiano preferiu evitar essa troca franca e resolveu seguir um jogo mais estratégico, só que isso também não foi suficiente. No terceiro round, o Topuria lançou um canhão de mão esquerda que arrancou a alma do havaiano e conseguiu o feito inacreditável de nocautear, em menos de um ano, dois dos maiores campeões peso-pena da história do UFC. Só que agora, em vez de continuar limpando a divisão e tentar se consolidar como um campeão dominante, o Topuria resolveu abandonar o cinturão para tentar algo ainda mais grandioso no MMA. Ele mesmo já tinha dito que bater 66 quilos é muito complicado, mesmo sendo um cara mais baixo. Então a solução foi deixar o cinturão vago e subir para o peso leve. O objetivo agora é ser um dos poucos a conseguirem conquistar 2 cinturões do UFC em categorias diferentes. Agora, bom, o que exatamente Topuria quis dizer com essa mensagem? Como o Topuria já tem um nome grande e já conquistou e defendeu o cinturão peso-pena, é de se esperar que ele já chegue na categoria de cima, disputando o cinturão contra o atual campeão. Se a gente seguir a lógica, essa é a luta a ser feita. Só que acontece que o próprio Islam Makhachev já tem falado há bastante tempo que pretende subir de categoria. E só não fez isso até agora porque o seu ex-parceiro de treino, Bilal, é o atual campeão dos meio-médios. Então, o que o Islam pretendia fazer é esperar o desfecho da próxima luta do Bilal no UFC 315. Se o Bilal for derrubado, isso abre caminho para essa subida do Islam para os pesos meio-médios. E, bom, nesse caso, se o Islam realmente está só esperando o UFC 315 para depois decidir o que vai fazer, é possível que o Topuria acabe pegando alguma outra luta para não ter que ficar esperando o campeão. Mas é claro que não dá para ele pegar qualquer um, escalando o ranking dos pesos leves depois de já ter feito o que fez na categoria de baixo. Um lutador como Topuria, que já tem um cinturão e um hype enorme, precisa de um adversário à altura. Então, tem que ser um campeão ou alguém com um nome gigantesco na organização. E o primeiro nome que vem à cabeça quando pensamos no peso leve é ele, o Charlinho, o nosso leão embaçado. Agora, você imagina uma luta entre Topuria e Charles Oliveira? Seria simplesmente insano, um daqueles confrontos que os fãs de MMA adoram, porque tem tudo para ser uma verdadeira guerra dentro do octógono. Nenhum deles tem o costume de amarrar as lutas, e costumam ir sempre para frente, em direção à guerra. Do lado de Topuria temos um lutador extremamente técnico, com um boxe afiadíssimo e um jogo de quedas interessante. E, bom, o Charlinho hoje em dia já tem uma trocação de alto nível. E se for colocado para baixo, o negócio pode ficar ainda melhor. Isso porque estamos falando do maior finalizador da história do UFC. E aí, é claro que o vencedor dessa luta já garante a chance de disputar o cinturão contra o Makhachev. Ou, ainda melhor, se o russo resolver zarpar de vez para o peso meio-médio, essa luta entre Topuria e Charlinho poderia ser até mesmo valendo o cinturão vago do peso leve do UFC. Mas,
E se o adversário não for Charles? E se o UFC estiver planejando algo ainda maior? Já imaginou? Bom, me diz aqui o que você acha que vai acontecer. Se essa luta entre Topuria e Charlinho acontecer mesmo, você acha que o brasileiro vence? E já deixa um like aqui no vídeo para me dar uma força. Um abraço e até a próxima.